Oi, seja muito bem-vindo. Que bom que você chegou até aqui. Esse é o primeiro vídeo, a primeira mensagem da nossa série chamada Conversão. E eu quero convidar você, se você ainda não é inscrito em nosso canal, que você possa clicar aqui embaixo no YouTube em inscrever-se. Clica também no sininho para que você seja notificado toda nova publicação, todo novo vídeo. E colabora com o joinha, porque pelo menos assim, essa palavra de Deus pode chegar a lugares muito mais longe, a pessoas que realmente precisam. Desejo que você faça uma linda e verdadeira experiência de Deus. E a nossa mensagem do dia de hoje é: Deus tem um propósito para a sua vida. Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. Deus disse: façamos um ser humano, à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todos os animais na terra e tudo que rasteja pela terra. E Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Que bonita é essa passagem, e ela continua nos contando. Ela que uma passagem do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. É bonito que esse livro ele começa justamente com 3 palavras maravilhosas lá do hebraico: Bereshé, Bará, Elohim ou Elohim. Bereshé significa no princípio, Gênesis significa no princípio, Bará, faça-se, Elohim, Deus. No princípio, Deus fez. Essa passagem ela vai nos contar os 7 dias da criação. Nos primeiros 5 dias, quando ela nos conta o processo da criação, ela nos diz Bará. Bará, ele é um verbo do hebraico maravilhoso, porque ele tem um sentido de faça-se diferente do fazer nosso do dia a dia. Lá eles diferenciam quando a gente faz de alguma coisa da matéria e quando a gente faz alguma coisa do nada. O Bará ele é usado especificamente aqui na Bíblia, nos primeiros escritos, porque significa de que Deus disse e fez-se. Isso é, criou-se o firmamento, criou-se o sol do nada, quando não tinha nada. Deus disse faça-se e fez. A palavra de Deus quem fez cada uma das coisas. Bereshé, no princípio. Quando a gente diz no princípio é por isso, porque não temos matéria, não temos nada para começar. Mas quando chega no 6º dia, nós temos justamente essa passagem que o Senhor nos trouxe. Que Deus disse: façamos o ser humano, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O verbo aqui utilizado do hebraico não é o bará. Não. O verbo utilizado aqui do hebraico, ele quer dizer, na verdade, se a gente fosse traduzir mais literalmente, é de que Deus moldou o ser humano, deu forma ao homem, porque existe matéria. A Bíblia ainda conta em Gênesis que começa ali, no barro, que Deus fez o homem do pó. Tanto que na quarta-feira de cinzas, quando recebemos as cinzas, a palavra utilizada é justamente essa: do pó viestes, ao pó hás de retornar. É bonito que também temos uma segunda: convertei-vos e crede no Evangelho. E é por isso que hoje nós falamos de conversão. Conversão é mudar o sentido, é virar. Para quem já fez aula de carro na autoescola sabe que conversão é quando eu vou virar de seta para fazer a conversão. Isso é, vai mudar o sentido do meu deslocamento, para onde eu estou indo. Isso que é bonito, que é importante. Mas voltando a esse processo de criação, quando Deus disse, Ele usa o verbo façamos. Nesse momento se revela a nós homens a Santíssima Trindade. 3 pessoas, um único Deus, é mistério. Façamos é Pai, Filho e Espírito Santo. Um único Deus que nos faz, nos molda. E depois lá nos Salmos, o salmista vai dizer: Senhor, eu te louvo e te agradeço porque me tecestes no seio materno de modo maravilhoso. Sabe o que isso quer dizer?
Isso quer dizer que cada um de nós foi moldado por Deus, foi criado por Deus, foi feito por Deus. Eu e você. Se a gente pensar na lógica da criação, se a gente pensar na nossa lógica de crescer e tudo mais, não tem como não olharmos para tudo isso e entender de que no princípio existe Deus. E só Deus. Não sei se você já reparou no seu corpo a perfeição que é, a anatomia, a fisiologia. Se você olhar só para sua mão, quantos ossos nós temos? Todos eles concatenados, cada um deles com uma função. A nossa pele, os músculos. Pensa então quando a gente olha para todo o nosso corpo, todos os nossos órgãos. Que bonito é pensar na perfeição de tudo isso. Pensa que de início, ali no nosso processo, existia um óvulo e milhões de espermatozoides. E cada espermatozoide carrega uma combinação diferente. E só um único, seria capaz de penetrar lá. E que foi o que gerou você e eu. Se fosse qualquer um dos outros milhões, nós não seríamos da maneira como nós somos. Não teríamos as características que nós temos. Eu quero te dizer que desde o momento da sua concepção, da minha concepção, já existe eleição. Deus já nos escolheu. Eu não sei se você já parou para pensar em tudo isso, mas Deus escolheu você, Deus escolheu ter você. Você não veio por um acaso. Por mais que talvez humanamente você não tenha sido planejado, talvez por mais que humanamente você já tenha ouvido diversas vezes que você foi um acidente, que você é fruto de causas esdrúxulas de relação. Eu quero te dizer que independente do que os homens pensaram, independente do que os homens desejaram, Deus desejou você. Mais do que isso, Deus moldou você. Se a gente pensar na grandeza que é isso, na grandeza de saber que cada detalhe do meu corpo, e quantas vezes você ouviu que você era baixinho demais, que você era gordinha, que seu cabelo era ruim? Não. Eu quero te dizer hoje que se alguém te disse isso um dia, é mentira. As pessoas talvez tenham tentado, sem maldade talvez, te desvalidar, em querer mostrar para você que o melhor seria se fosse daquele jeito. Mas não. Cada detalhe seu, Deus moldou com carinho. Pensa que de um óvulo e de um espermatozoide, a gente começa a crescer, as nossas células começam a se dividir e tudo isso começa a ser formado. Osso, músculo, pele, cada órgão, em cada lugar, fazendo cada um a sua função. Olha que belo que é isso. O coração começa a bater, o pulmão começa a ser formado e nós somos tecidos dentro do seio materno. Aliás, para você que é mulher e é mãe, eu quero te dizer uma coisa. Só existe um lugar, um único lugar em que Deus coloca a mão, é dentro do seio materno. Nós somos de natureza humana, por conta de Adão, de Eva, pecaminosa. Dotados da culpa original, trazemos em nós a concupiscência, a tendência a pecar, mas fomos tecidos de forma divina. Foi Deus quem teceu a cada um de nós. Cada um de nós, lá no momento da nossa concepção e formação, foi tocado por Deus. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Muitas vezes nós não permitimos com que Deus continue a tocar em cada um de nós. E é bonito que quando então Deus termina de moldar o homem, Ele sopra nas narinas e o homem passa a ter vida. Deus nos dá o Teu Espírito Santo e o Teu Espírito Santo nos traz vida e nos traz vida em abundância. E que lindo que é quando nós pensamos no sopro da vida. Porque se você pensar quando a criança nasce no parto, aquele ar que entra dentro do pulmão dela dói. E é por isso que ela chora. Porque o ar entra pela primeira vez.
Mas quando uma pessoa morre, o seu último ato é sempre um suspiro, porque o sopro sai. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Isso quer dizer que o sopro de Deus nas narinas do homem é a vida que Deus deu. É essa vida em abundância. O homem recebeu a vida pelo sopro de Deus e foi destinado para a felicidade. E recebeu de Deus uma vocação fundamental, originária, que está no princípio. Isso é, o porquê Deus criou o homem. Deus criou o homem para e por amor. Nós fomos criados para o amor e fomos criados por amor de Deus. Não acha você que Deus ama mais alguém, mais um filho do que outro? Não. Deus ama tanto que Ele transborda amor. Sabe por que muitas vezes nós não experimentamos esse amor? Muitas vezes nós não experimentamos esse amor porque nós não nos colocamos debaixo para receber essa graça que é derramada. O amor de Deus é transbordante. Recebe mais quem se abre mais. Recebe mais quem se expõe mais a esse amor. Essa é a nossa vocação. Amar e ser amado. E muitas vezes o que as pessoas mais pregam é que a gente precisa amar. Até porque nós temos justamente aí a nossa base toda. Mas eu quero te dizer mais, que antes da gente amar, nós precisamos aprender a ser amados. Deus nos ama. Deus nos ama e Deus tem tentado nos amar e nos dar esse amor dia a dia, segundo a segundo, situação a situação. E nós muitas vezes não recebemos. Deus é tão claro naquele amor que Ele tem por nós e Ele deixa isso tão claro que por diversas vezes, aqui na Bíblia, na palavra, Ele reforça isso para cada um de nós. Em Isaías 43 Ele vai dizer: Tu és meu filho, eu te escolhi. Em Isaías 49, e eu confesso que eu acho essa palavra maravilhosa, porque ele diz assim: mesmo que uma mãe esqueça de amamentar o seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Para quem é mulher e é mãe, sabe que não tem como esquecer de amamentar o filho. O seio dói, ele começa a ficar cheio e dolorido. Se essa mãe, por um acaso, conseguiu esquecer, o seio dela vai apontar, dizendo que ela precisa tirar o leite dali, tanto que no momento de tirar a criança do peito, isso é bem dolorido para a mulher. Por diversos motivos, mas por uma questão natural do próprio corpo também. E Deus diz, mesmo que uma mãe sentindo essa dor, mesmo que uma mãe sabendo que ela precisa, ela deixe de amamentar o seu filho, o que seria muito difícil, impossível, digamos assim, eu jamais me esquecerei de ti. Essa mensagem de Deus para cada um de nós é para reforçar o quanto Ele nos ama e Ele não vai nos deixar. Não vai. Ele nos ama porque Ele nos fez. Ele nos ama porque ao nos fazer Ele é nosso Pai. E nós somos seu filho. Eu quero te dizer para você hoje que ouve essa mensagem que Deus não te ama mais ou te ama menos por conta daquilo que você faz. Deus te ama infinitamente e Ele te ama porque Ele é Pai, porque você é filho, porque você é filha. E não importa o que aconteça, não importa o que você faça, Deus vai continuar te amando e Deus não vai desistir de você. Deus vai continuar insistindo em você, Deus vai continuar buscando você, porque Deus te ama. E Ele te ama, não é um amor como o nosso, né? Que se a pessoa me faz alguma coisa boa, eu amo, e se ela faz alguma coisa ruim, eu deixo de amar. Não! O amor de Deus não é falho como o nosso. O amor de Deus não é condicional. Muito pelo contrário, o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus, ele é eterno. O amor de Deus, ele é generoso. O amor de Deus é gratuito para cada um de nós. E Ele nos ama porque Ele é Pai e nós somos os seus filhos. Eu quero repetir isso mais uma vez para você. Nada do que você faça vai fazer com que Deus te ame mais ou menos do que Ele te ama, porque Ele já te ama de maneira infinita. Ele te ama com amor eterno. E é isso que Ele nos diz na palavra.
eu te amo com amor eterno. Deus vai te amar desde sempre e para sempre. Deus não vai deixar. Agora, a grande questão que nós precisamos pensar no dia de hoje, quando a gente ama uma pessoa, o que a gente mais quer dela? No fundo, a gente quer se sentir correspondido. No fundo, a gente quer que ao menos ela nos deixe amá-la. É tão difícil para um pai e para uma mãe, quando o filho às vezes chega na adolescência e se torna um tanto rebelde. Porque o pai e a mãe querem fazer as coisas por amor. Muitas vezes eles querem colocar ali algumas regras porque eles sabem que se não for daquela forma, vai dar errado. Eles já têm experiência de vida. E daí então eles percebem o filho rebelde que eles não conseguem amar, não conseguem chegar perto, não conseguem conversar. Como é difícil. Existe uma pesquisa que ela já foi apontada há alguns anos que diz que aproximadamente 80% das casas, pais e filhos vivem como se fossem estranhos. Olha que dor que é isso. E vou dizer mais, muitas vezes pela nossa má experiência, pela nossa experiência dura de paternidade com o nosso pai, nós muitas vezes não conseguimos olhar para Deus como um pai. Mas eu quero te dizer mais uma coisa hoje. Deus não é um pai, Deus é o Pai. Deus não é um pai, Deus é o Pai. Se nós, que somos muitas vezes maus, mesquinhos, sabemos amar, quanto mais Deus nos ama, Ele que é perfeito, Ele que é fiel. Se nós que somos ruins sabemos dar coisas boas a nossos filhos, quanto mais o Pai do céu é capaz de fazer por cada um de nós, por você. Deus é capaz de fazer qualquer coisa. Ao dar o sopro da vida a Adão, o primeiro homem, Deus dá a ele tudo. Deus mostra todo o jardim. Deus dá a ele o direito de desfrutar de tudo isso, mas diz a ele para que não coma do fruto da árvore do meio. Porque se tem algo que Deus nos deu lá no início, junto com a vida, junto a nos destinar para a felicidade, junto com a nossa vocação ao amor, foi a nossa liberdade de escolha. Cada um de nós recebeu de Deus liberdade e nós podemos escolher se nós vamos continuar ou não os propósitos de Deus, se nós vamos receber esse amor ou não, e o principal, se nós vamos amá-lo ou não. Que bonito pensar no que Deus fez, que foi justamente criar a cada um de nós pelo amor transbordante do seu coração. Deus ama tanto, tanto o ser humano, que quando a pessoa do Filho, quando Jesus estava na terra, a todos ele se identificava como o Filho do Homem. Embora sendo Deus, ele quis fazer questão de ressaltar a sua natureza humana também. Porque Deus ama tanto o homem, que na sua natureza humana ele fez questão de dizer que ele era filho do homem. Que bonito que é isso. Deus, ele caprichou tanto. Deus cuidou tanto de cada detalhe do homem, fez com tanto amor e ama tanto, a ponto de mostrar de que ele é Deus. Eu sou. Mas a ponto de se identificar também como filho do homem, porque ele é fruto do seu próprio amor. Ele é fruto do seu amor transbordante. Não tem como nós não nos atermos diante dessa realidade, que é o amor que Deus tem por cada um de nós. Não tem como nós deixarmos de lado. E daí talvez você se pergunte, como nós podemos amar a Deus? Jesus, ele nos ensina. Ele nos ensina que diante da nossa vocação, os dois principais mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com toda a inteligência e com toda a força que nós tivermos.
e amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Mas mais do que isso, Jesus, ele vai dizer num outro momento de que quem o ama, ama o Pai. E quem ama o Pai, guarda os seus mandamentos. Nós precisamos entender que a forma de nós demonstrarmos o nosso amor por Deus é vivendo os seus mandamentos. Nesse momento em que somos chamados mais uma vez à conversão, à mudança de rumo, como nós temos vivido os mandamentos de Deus? Nós temos, ao menos, vivido os mandamentos de Deus, buscado viver esses mandamentos? Nós somos convidados a amar Deus. Nós somos convidados a viver os seus mandamentos. Não é uma imposição. Não. Deus nos deu a liberdade e não há de tirar. É um convite. Gosto muito daquela música Convite Gentil. A questão é se realmente a gente não sabe recusar. Porque muitas vezes o que nós temos feito é recusado esse amor. Nós temos recusado viver com Deus. No fundo, nós fomos aprendendo pelas situações do mundo, pelas pessoas que estavam distantes de Deus, que nós deveríamos viver de tal jeito, fazer de tal maneira. E o nosso coração foi se fechando. E a gente hoje vai vivendo conforme vão nos ensinando, conforme o mundo ensina. A gente vai vivendo diferente daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Eu não sei qual tem sido a sua busca, mas o convite dessa mensagem é te convidar a olhar para a sua vida e ver se você tem se permitido ser amado por Deus e se você o tem amado. Porque nessas buscas a gente vai se perdendo de nós mesmos. Nós somos roubados de nós mesmos. Nós deixamos de ser quem somos. Nós passamos a ter atitudes que não são nossas. Nós vamos perdendo a nossa essência. Nós vamos buscando essa felicidade a qual nascemos. Mais uma vez, Deus sopra a vida e dá ao homem o desejo de felicidade. E nós começamos a buscar essa felicidade nas coisas, nas pessoas, nas vivências, nas situações. Achamos que são as grandes coisas que nos trazem a felicidade. Achamos que são as grandes fortunas. Achamos que são as grandes ciências que nos trazem essa felicidade. Não. E eu não estou falando que isso é ruim, que isso é ilícito, não. Mas eu estou só te dizendo que a felicidade nossa não está aí. Nós podemos continuar lutando e buscando e aprendendo e seguindo, mas sabendo que a nossa felicidade não está aí. A nossa felicidade de verdade é se sentir amado por Deus. E eu gostaria que você soubesse disso. O tamanho do vazio que existe dentro de você é exatamente o tamanho do amor de Deus por você. O tamanho do vazio que existe dentro de você é o tamanho do quanto Deus tem de amor para derramar sobre você. E tem um grande santo que ele vai falar mais sobre isso, e ele vai dizer que Deus jamais poderia derramar sobre nós todo o seu amor, porque o nosso corpo humano não seria capaz de aguentar receber tanto amor. Deus te ama. E o vazio que você sente só vai ser preenchido de verdade quando você sentir esse amor, quando você permitir com que Deus te ame. Esse vazio só vai ser preenchido quando você voltar à sua vocação inicial, quando você voltar à sua essência. E agora é a hora de conversão. Agora é hora da gente olhar para dentro de nós mesmos e descobrir o que precisa ser feito aí dentro. Muitas vezes a gente preencheu de tanta quinquilharia que nós às vezes nem temos um espaço correto para aquilo que seria necessário. Então o que eu quero te convidar é que você tire tudo isso que está a mais dentro de você para fora. Que cada um de nós coloque mágoas, ressentimentos todos para fora. Deixa para trás a falta de perdão. Deixa para trás esse desejo de viver essa felicidade efêmera, passageira, que nem felicidade é de verdade.
Tira tudo isso de dentro de você, para que o amor de Deus possa te preencher. Só assim, só dessa forma, nós seremos felizes de verdade. E quando nós nos permitimos viver esse amor e experimentar esse amor de Deus, Ele vai ser capaz então de nos devolver a nossa dignidade, de devolver aquilo que roubaram de nós, inclusive nós mesmos. Lá em Jeremias 31, o Senhor vai dizer: amo-te com amor eterno. Em Isaías 54, o Senhor nos diz: mesmo que os montes se abalem, mesmo que as montanhas mudem de lugar, o meu amor por ti não vai mudar. Eu não estou querendo dizer para você que se nós não vivemos os mandamentos de maneira completa, nós somos pessoas más, não. Porque às vezes você vai querer me dizer que você não vai até as coisas de Deus, que você não vai até a missa, que você não faz a sua oração lá dentro da igreja, que você não reza com os irmãos, porque você reza em casa, porque você ajuda quem precisa. Meu irmão, muitas vezes nós somos pessoas boas em embalagens ruins. Nós precisamos estar perto do Senhor. Não adianta você falar que é só na sua casa. É como se você tivesse uma namorada e você dissesse que você a ama da sua casa e ela da dela. O que mais nós queremos de uma pessoa que nós amamos é estar com ela, é conviver com ela. É lógico que talvez você não esteja lá a todo instante, tudo bem. E realmente para a vida isso é necessário. Mas é importante que quando você possa, você esteja lá. Você viva, esteja próximo, que você possa fazer essa experiência. Como você diz amar a Deus, se não é capaz de amar o seu irmão? Como você diz amar a Deus, se você não faz questão de estar nas coisas dele, estar com ele? Nós precisamos hoje voltar à nossa vocação original, que é amar. Nós não nascemos simplesmente por nascer, não. Nós não nascemos por obra do acaso. Mais uma vez, eu gostaria que você entendesse isso. Nós não nascemos por obra do acaso. Nós nascemos porque o amor de Deus transbordou na criação. Nós nascemos para amar e ser amado. Tanto que depois a palavra, aqui mesmo em Gênesis, no capítulo 2, e no versículo 15, o Senhor diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivá-lo e para guardá-lo. Isso significa que depois que Deus nos criou, Ele nos deu um propósito de vida. Nós nascemos com um propósito de vida. Cultivar é fazer com que isso aumente. Cultivar é fazer com que esse amor de Deus que transbordou e nos criou, que transbordou sobre nós, continue a transbordar pelo mundo. Isso é cultivar o amor. Cultivar o amor é estar junto com a pessoa amada. Cultivar o amor é fazer uma surpresa para ela. Cultivar o amor é realmente você surpreendê-la. O amor muitas vezes morre dentro de uma casa, entre o casal, entre pais e filhos, porque eles não são capazes de surpreender, de fazer alguma coisa nova pelo outro. E a vida continua naquela monotonia, sem nada de diferente, sem nenhuma demonstração de amor. O amor vai falindo, vai morrendo. Mesmo que a gente não demonstre o nosso amor por Deus, é importante não nos esquecermos que Ele não vai deixar de nos amar. Mas nós vamos nos fechando. O amor de Deus que transborda, Ele pode nos preencher, mas isso depende com que a gente se abra. Tem gente que muitas vezes até se aproxima de Deus. Até vai, mas não permita com que Deus o ame. É como se fosse lá debaixo da graça e ainda abrisse um guarda-chuva. Nós não podemos ser assim. Nós temos que entender que é preciso que a gente se aproxime de Deus, mas que a gente não apenas esteja presente, mas a gente seja a presença. A gente precisa aprender a ser presença. E aqui eu quero lembrar da bem-aventurada Clélia Merloni. Ela traz no carisma das apóstolas justamente isso, ser presença. Como é difícil muitas vezes nós sermos presença. Não adianta você estar presente na sua casa. Não adianta muitas vezes você estar com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus pais. Se você não se fizer presente ali, se você não der atenção para eles, dê uma atenção diferente. Faça uma surpresa de dar uma atenção diferente hoje. E você vai ver os frutos que isso trará para o relacionamento de vocês.
Talvez você encontre aí um coração ainda mais fechado por conta das experiências que você vem vivendo. Mas é preciso cultivar. Nós nascemos com um propósito de vida. Nós precisamos guardar aquilo que é amor de Deus por nós, mas nós precisamos cultivar isso no mundo. E daí vem a grande questão para cada um de nós nessa série Conversão. Nós temos cultivado o amor que Deus tem pela humanidade no mundo hoje? Você é sinal do amor de Deus? Você tem sido presença de Deus no lugar onde você está? Nós somos convidados hoje a olhar para dentro de si mesmo. E quantas pessoas hoje sofrem pelo silêncio? Não conseguem ficar em casa silenciosas. Elas têm que ligar uma televisão, têm que ligar um som, têm que estar no computador, têm que estar mexendo no celular, mas ela não consegue ficar por minutos ali no silêncio sem fazer nada. Quantas e quantas vezes eu ouço às vezes os jovens partilhando, ou eles me perguntam, né? Tiago, eu posso rezar fazendo as coisas? Sim, pode, mas você precisa parar em algum momento para ter um momento com Deus. Nada mais gostoso do que conversar com a pessoa amada. E para conversar a gente tem que aprender que é preciso falar, mas é preciso ouvir. Você parar hoje diante dessa mensagem é ouvir a voz de Deus. É ouvir o amor que Ele tem por você. Deixa Deus te amar. Deixa Deus te amar. E vou dizer mais, o Senhor mesmo pede, olha os pássaros do céu, eles não semeiam, mas eles têm o que comer. Olha para os lírios do campo, eles não tecem, mas eles têm a maior beleza na roupa deles. Quanto mais Deus fará por ti, porque todas essas criações, elas vieram do Bará, do faça-se, pela palavra de Deus, mas nós, homens, fomos moldados por Deus. A mão de Deus nos tocou, e a mão de Deus continua a nos tocar. Não é esbarrar em Deus. Não. Não é eu passar e dar um trombão em Deus. Nossa, olha que bonito que Deus é. Que bonito que Ele fez para mim e acabou. Não. É deixar-se tocar. A gente se deixa tocar por alguém quando a gente tem intimidade. E hoje o que eu quero te perguntar é como tem sido a sua intimidade com Deus. Deus tem um propósito para a sua vida, mas Ele revela o propósito na intimidade. Qual tem sido a sua intimidade com Deus? Se for preciso hoje voltar, se for preciso hoje mudar a direção, muda. Que nós possamos realmente converter o nosso coração, olhar para dentro de nós mesmos, para que possamos fazer a experiência desse amor. Que cada um de nós tenha a coragem de hoje olhar para si, tirar todas as coisas que estão a mais, todas as quinquilharias que não deveriam estar aí, todos os sentimentos ruins, toda a falta de perdão, toda a desconfiança. Tira daí tudo aquilo que não tem agregado para a sua vida, tudo aquilo que não colabora com a felicidade, com a sua vocação de amar. Tira para fora. Nesse momento nós somos convidados, se você tiver a oportunidade, para que busque confissão, para que você consiga colocar para fora aquilo que está a mais, para que você possa ver o vazio que foi criado aí dentro. Mas saiba que o tamanho do seu vazio é o tamanho do amor que Deus há de derramar sobre você. E que você então possa se colocar próximo ao Senhor para se sentir amado, para que esse amor inunde e transborde a sua vida também. Porque ao transbordar na sua vida, você há de transbordar na vida dos que estão próximos. E ao transbordar na vida deles, você vai estar cumprindo então com aquilo que é o propósito de Deus. Cultivar e guardar aquilo que é divino dentro de cada um de nós. Nós nascemos do transbordamento de amor. Nós nascemos para a felicidade. Nós nascemos pelo sopro de Deus. Que sejamos gratos. Essa palavra, ela me traz ainda mais beleza nesse momento.
em que enfrentamos agora essa pandemia na sua segunda onda, em que o maior ou a maior das dificuldades é quando as pessoas têm dificuldade em respirar, quanto elas sofrem, precisam de ventilação mecânica, de oxigênio. E como é importante esse sopro de ar entrar dentro de cada um de nós. Se alguém passou por essa situação, sabe da dificuldade. Muitas vezes a pessoa ela começa a ficar nervosa, começam a padecer os seus órgãos e ela precisa entrar no oxigênio justamente por isso, porque ninguém vive sem sopro. E eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que a nossa alma não é capaz de sobreviver sem o sopro de Deus. Se você está longe desse sopro de Deus, é preciso que você se aproxime, porque senão sua alma vai ficar padecendo, e todo corpo padecente que não é cuidado, ele morre, e toda alma padecente que não é cuidada, ela morre. Por isso nós somos convidados a trazer um fôlego novo para nossa alma. Somos convidados a experimentar novamente esse sopro de vida que vem de Deus. E é isso que nós precisamos fazer de experiência através dessa série Conversão. Por isso eu quero te pedir algo mais. Se essa mensagem em algum momento ela tocou o seu coração, clica no joinha para que ela possa chegar para lugares ainda mais longe, para que outras palavras, para que outras pessoas possam ainda sentir e ouvir essa palavra, sentir esse amor de Deus por elas. Que você possa se inscrever no canal, porque a nossa série continua durante todo esse período. Nós teremos muitos outros vídeos. Clica no sininho para que você seja notificado e para que o YouTube possa entender de que essa mensagem é boa e que ela nos faz bem, porque essa é a verdade da nossa vida, porque nós nascemos para o amor e por amor, mas temos um propósito, que é cultivar e guardar esse amor. Eu desejo a você um tempo muito frutuoso, que você possa aproveitar todos os próximos vídeos e as próximas mensagens, mas principalmente que você possa fazer diversas e verdadeiras experiências do amor de Deus na sua vida. Fica com Deus e até o próximo vídeo.